sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Podem tomar assento. Aqui nós estamos diante de uma porção das Escrituras que está inserido dentro daquilo que nós chamamos Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um lado moral do reino de Cristo. O reino de Cristo, aqui nesse Sermão do Monte, você tem uma moralidade do reino. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, está dizendo que Jesus subiu a um monte, por isso recebe o nome de Sermão do Monte. Jesus subiu a um monte. Isso me leva a pensar em Moisés, que também subiu em um monte e lá passou um período com Deus, e depois de passar um período com Deus, ele trouxe a lei, que nós chamamos de Lei de Moisés, que nós chamamos de Velho Testamento. E ali na Lei de Moisés existia um conjunto de regras. Tinha regras, leis cerimoniais que regia o culto no Velho Testamento. E também tinha as leis civis que regia a nação como um povo. Tinha uma regra de leis civis que regia a nação como nação. E também tinha uma lista de leis morais que servia e serve até hoje para todo ser humano. Cristo também subiu a um monte e entregou um sermão que é a moralidade do reino. Dentro desse ensinamento de Cristo aqui, você encontra tudo no que diz respeito à moralidade. Você já parou para pensar que hoje nós vivemos uma época de baixa moralidade? Nós vivemos uma época de imoralidade, aonde a moral e os bons costumes, a família, o seio da família, aquela família tradicional é atacada e quase não existe mais. Nós precisamos urgentemente de nos voltar para a moralidade do reino. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Assim como no passado sempre existiu grandes avivamentos, nós precisamos de um avivamento. Todo avivamento que houve na história sempre mexeu com o lado moral das pessoas. Sempre existe um reavivamento para trazer o povo de volta a olhar e colocar em prática a lei de Deus. Toda vez que a humanidade parte de uma maneira desenfreada para a imoralidade, a igreja precisa se levantar e trazer um despertamento para a sociedade. E nós precisamos urgentemente de um despertamento. Aqui no capítulo 5 está escrito que Jesus subiu ao monte e se aproximaram os discípulos. Jesus está no local certo, aonde Deus quer. E os discípulos precisam se aproximar de Cristo. Cristo nunca deixou de estar no lugar certo.
O erro nunca está em Cristo, o erro nunca está em Deus. Deus está no lugar certo, Cristo está no lugar certo, os discípulos precisam tomar a atitude correta. Os discípulos se aproximaram de Cristo. Dentro dessa introdução do capítulo 5 aqui, e os teólogos vão começar a discutir se Cristo estava pregando para a multidão ou pregando para os discípulos. Para quem Cristo estava falando? Cristo estava falando para a multidão que estava ao redor ou estava falando para os discípulos? Cristo fala com quem está longe dele ou fala com quem está perto dele? A intimidade de Cristo, a conversa de Cristo, a palavra de Cristo, o agir de Cristo está para a multidão que está distante ou está para os discípulos que estão perto? E aí é uma discussão teológica, e eu vou ficar com aqueles que afirmam que a palavra é dirigida para os discípulos. A palavra é dirigida para quem está perto. A palavra é dirigida para quem quer ter comunhão com Cristo. A doutrina, a palavra pura, sabe? Aquele maná escondido, aquela palavra escondida, aquele segredo, aquela conversa ao pé do ouvido, é para quem está perto. É para quem se aproxima. É como o Tiago diz, olha, dê um passo para Deus, se achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O segredo, o mistério, a palavra boa é para quem se aproxima. O ensinamento bom, o ensinamento correto é para quem se aproxima. Afinal de contas, no meio da multidão existem pessoas de todo tipo. Tem aqueles que seguem a Cristo por interesse, tem aqueles que seguem a Cristo por causa das curas, dos milagres, das coisas que Cristo está fazendo. Tem gente interesseiro, tem gente seguindo a Cristo pensando na riqueza, pensando em ficar rico, pensando em ter prosperidade, pensando em várias coisas. Alguns seguem a Cristo por pura inveja. São vários motivos que levam a pessoa a se tornar religiosa. Mas chegar perto de Cristo, se aproximar de Cristo, é um grau maior. Então Cristo, o segredo de Cristo, a comunhão de Cristo é para esses que estão perto. O ensinamento de Cristo é para esses que estão perto. E para esses, Cristo abre a boca e os ensina dizendo. O ensinamento de Cristo, ele suplanta os milagres. O ensinamento de Cristo vai além dos milagres. É muito bom receber e ver milagres, mas ter um ensinamento é melhor do que o milagre. Nós gostamos de milagre e precisamos de bênção, precisamos de sinais, precisamos de coisas, precisamos de Deus atender às nossas orações específicas, precisamos de tudo isso, mas acima de tudo isso está o ensinamento de Cristo. É necessário ter em mim, em você, um desejo por esse ensinamento, é um amor por esse ensinamento. Cristo, ao ensinar os discípulos ali no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, ele relata, ele diz que o Espírito Santo virá, mas virá para um determinado grupo de pessoas. Ele não virá para o mundo porque o mundo não o conhece. Ele não virá para o mundo porque o mundo não ama a Cristo. Mas ele virá para um grupo seleto, e esse grupo seleto é selecionado pelo amor de Cristo. Esse grupo seleto ama Cristo. Aí ele diz, olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Por que vai fazer nele morada? Porque essa pessoa ama o Pai. E como que essa pessoa que prova que ama o Pai? Porque guarda a sua palavra. Guarda os mandamentos. Alguém que se interessa com os mandamentos de Deus, alguém que se interessa pela ordenação divina, alguém que está preocupado com a ordem de Deus,
e quer obedecer a Deus. É esse alguém que Deus tem uma conversa mais próxima. É esse alguém que está interessado em Deus, não no que Deus dá, mas no próprio Deus. Porque ter as bênçãos de Deus, ver os milagres de Deus é muito bom, mas melhor ainda é ter Deus. Melhor ainda é ser amigo de Deus, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele andava com Deus, porque ele se preocupava em agradar a Deus, porque ele dava a sua vida para Deus, o seu tempo, o seu coração, a sua alma, porque ele sempre teve o cuidado de colocar em prática pela fé a vontade de Deus. E aí, Cristo vai trazer então os seus ensinamentos aos discípulos e abre então aqui uma sequência de bem-aventuranças. Vocês são bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos e irmãs, como que eu vou ser sal? Como que eu e você vamos ser sal da terra se nós não partirmos por essa moralidade do reino? Olha, a moral do reino diz a primeira coisa para mim: você tem que na minha presença ser humilde. Pobre de espírito fala daqueles que são humildes, daqueles que não confiam em si mesmo, mas depende totalmente de Cristo. Eu sou pobre, eu não tenho nada para oferecer, eu preciso pegar algo da mão de Deus para ter algo para oferecer. Eu preciso ir até na fonte de toda a riqueza e pegar dessa fonte de toda a riqueza, pegar essa riqueza. Aí sim, eu e você teremos algo para dar. Mas para isso é necessário entrar pelo caminho da humildade. O reino de Deus é para os humildes. O caminho de Deus é para os humildes. Alguém questionou Cristo fazendo a seguinte pergunta: o que nós faremos para executar as obras de Deus? E Cristo responde: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, é crer em Cristo. O caminho, a porta de entrada, o local de entrada se chama arrependimento, se chama humildade, se chama reconhecer que em nós mesmos não temos condições nenhuma. Voltando lá no capítulo 15 de João, Cristo disse para os seus discípulos: olha, não foi vocês que escolheu a mim, foi o contrário, eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então a escolha, o chamado é de Cristo. Cristo escolheu os seus e os chamou pelo nome e os trouxe a si e colocou um nome sobre você. Você é chamado pelo nome de Cristo porque Cristo te escolheu e Ele te nomeou para que você vá e produza e dê fruto e o vosso fruto permaneça. E no mesmo capítulo 15 ele diz assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês têm que aprender que a primeira coisa que existe para vocês são totalmente dependentes de mim. Vocês dependem de mim para tudo. Um passo de vocês deve ser dado na minha dependência, diz Cristo. Não se pode tomar decisão por si mesmo, não é da sua cabeça. É como diz lá o sábio Salomão no capítulo 3 de Provérbios: não se estribe no vosso próprio entendimento, não coloque o pé no teu próprio entendimento, mas se agarre em Deus, se volte para Deus, confie em Deus, reconheça que em você mesmo você não pode nada. Aí você vai ser um bem-aventurado, aí o reino de Deus te pertence, porque você entrou pelo caminho da humildade. E aí ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
O interessante, né? Quando a gente olha, há muitos anos atrás, alguém chorava por ouvir um cântico na igreja. Mas nós trocamos esse momento de culto que nos levava a um arrependimento profundo por coisas triviais. Hoje nós temos um ritmo que nos leva a pular, mas não nos leva a chorar na presença de Deus. Aqui, ao invés de Cristo estar elogiando os guerreiros valentes, aqueles que batem a mão no peito e falam, olha comigo aqui é no braço, Jesus está elogiando os que choram. Parece que Jesus está querendo formar para si um exército de fracotes. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que o choro significa nas Escrituras? Nós precisamos chorar por causa dos nossos pecados, por causa do nosso erro, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa grande capacidade de fazer o que é errado. Nós temos uma grande capacidade de fazer o que não presta, de fazer as coisas erradas, mesmo quando tentamos fazer coisas certas, assim mesmo as nossas melhores obras não passam de um trapo de imundícia. Nós precisamos chorar por causa da nossa pequenez, da nossa fraqueza, chorar por causa da nossa insignificância. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se as coisas da vida te levam por um caminho onde você pensa que não vai mais poder, ou você não vai mais aguentar, aonde a cruz está muito pesada, mas tenha certeza de uma coisa, que Cristo diz, bem-aventurados que choram, porque você vai ser consolado, dos seus olhos será enxugado toda lágrima. Tem consolo para você. Tem uma palavra de ânimo para a tua vida, para você que chora quando vê as coisas dando errado aí fora. Tem algo bom. Aí ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para entrar por esse caminho de ser sal e luz, nós precisamos pegar essa moral do reino que está dizendo aqui, olha, ao invés de você partir para a briga, ao invés de você partir para a discussão, ao invés de você partir para o braço, faça diferente. Pense diferente, ande na contramão do mundo. O mundo atual ensina que a pessoa tem que ser competitivo. O mundo nos leva a ser competitivo. As empresas levam os funcionários a serem competitivos entre si. O mundo capitalista leva a uma competição entre si. Somos bombardeados com propagandas e mais propagandas, onde é instigado um pensamento consumista, um pensamento que eu tenho que ser melhor. Se alguém comprou um carro, eu tenho que comprar um carro melhor do que o dele. Se alguém adquiriu um imóvel, eu tenho que adquirir um melhor do que ele. O mundo ensina uma competição, capitalismo selvagem, mas a Bíblia ensina a mansidão. A Bíblia ensina o seguinte: se você tem onde deitar, uma coberta para se cobrir, se livrar do frio, tem um teto te cobrindo, tem uma família ao teu derredor, estejais com isso contentes. A Bíblia ensina eu buscar satisfação no pouco que eu tenho, ou eu coma muito ou coma pouco, mas que esse bocado seja semeado com paz, que haja paz na minha casa. A Bíblia ensina que é melhor ter um bocado de pão seco na mesa do que a mesa repleta com um boi lá assado, mas junto com essa fartura, a casa com briga e cheia de vítima.
A Bíblia me ensina a ficar muito contente se eu tiver na minha casa uma esposa que me compreende e não briga comigo, porque coisa terrível é morar na mesma casa e a pessoa que mora com você parte para a briga todo dia. Olha, ser manso na nossa vida familiar, ser manso na igreja, está faltando mansidão na igreja. O ministério da briga tem cada vez crescido mais dentro da igreja e nós precisamos de mansidão no meio da igreja cristã. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Pensa bem, Cristo pega um contexto lá do Velho Testamento, onde tudo era conquistado na espada. Afinal de contas, foi dada a ordem a Josué: Josué, entra lá e conquista a terra que eu te prometi, tudo na espada. E assim ele fez. Mas a moral do reino de Cristo, ele muda um pouco essa história. Agora ele pega esse mesmo povo e não ensina o povo a conquistar as coisas pela espada. Ele ensina o povo a conquistar as coisas pela mansidão. Faça um comparativo entre a conquista da terra de Canaã e a conquista do mundo inteiro pelo Evangelho. Canaã foi conquistado pela espada, o mundo inteiro foi conquistado pelo Evangelho, e os pregadores do Evangelho, a maioria morreu assassinados, mas o Evangelho progrediu. Sabe por que o Evangelho progrediu? Porque agora as coisas vão ser conquistadas pela mansidão. Então, muitas das vezes, em certas contendas, eu tenho que partir para a mansidão, e na mansidão eu tenho que sair como perdedor. Como aqueles homens do passado pareceram que saíram como perdedores. Porque foi dito para eles: olha, quando vocês chegarem numa cidade e perseguirem vocês, não resista, mas fuja para outra cidade. E se chegar lá, não receberem vocês e perseguir de novo, fuja para outra cidade. Mas não deixe de pregar a mensagem do Evangelho. E assim eles foram vencendo de mansidão em mansidão. Alguém que saía como perdedor, mas na realidade eram vitoriosos. E até hoje, em toda contenda que existe entre as pessoas, principalmente dentro da igreja, quando você parte para a mansidão, você fica como besta, você fica como fraco, você fica como aquele que não tem nada, você fica como covarde. Mas na realidade, aqui Cristo está falando: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora o meu Evangelho vai conquistar a terra, não pela espada de Josué, mas pela pregação mansa do Evangelho, da palavra de Deus. E a igreja revolucionou o mundo usando essa mansidão. E nós vamos também revolucionar a nossa sociedade, o nosso lugar onde estamos, usando a mansidão. Aí ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você olha esse ponto aqui, você olha para o mundo, olha para as nações, olha para a sociedade. Existe uma grande inversão de valores do lado moral. E do lado social também existe aí uma perseguição sobre o povo pobre. A tendência é quem é rico ficar mais rico ainda, e quem é pobre ou continuar pobre ou ficar mais pobre ainda. Quando você olha em questões de justiça social, se fala muito em justiça social, mas quando você olha, o que acontece não é uma justiça social, é uma injustiça. Está cheio de gente aí oferecendo ajuda, mas quando você pega a ajuda, que você chega lá na frente, você fala consigo mesmo: meu Deus, que arapuca que eu fui cair. Que arapuca que eu fui entrar, antes nunca tivesse recebido essa ajuda.
Porque alguém estende a mão e ajuda para fazer lá na frente você um escravo pior do que aonde você estava. Porque as ajudas aí têm um preço muito alto. Tem gente que te ajuda, só que nessa ajuda ele pensa que você está vendendo a sua alma para ele. Está cheio de gente aí fazendo obra social. Pegue uma obra social de um camarada que domina o tráfico de drogas, para você ver. Está cheio de gente indo lá e pegando a ajuda deles. Depois, a conta vem cara. Depois, você fica devendo favor para ele e tem que pagar. Mas Cristo está dizendo aqui, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você olha para esse problema social, você olha para essa disparidade, você olha o pobre sendo perseguido, o salário não dá mais para manter a casa, não dá para pagar o aluguel, não dá para colocar o pão sobre a mesa para os filhos. E você olha tudo isso e olha para você e fala, eu não tenho condições de mover uma palha, mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça. Não essa justiça que eu falei aí do mundo, que ajuda para fazer a pessoa se tornar um escravo mais do que é. Não, uma justiça correta, uma justiça onde venha o repartir do pão de uma maneira correta, assim como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos. Alguém vendia a sua propriedade, trazia para o pé dos apóstolos e ali era dividido de comum acordo com toda a comunidade. Hoje você olha, o camarada que dá uma grande oferta em igreja que for, com certeza aquela oferta não será usada para a justiça social, mas para embelezar o ego do dirigente. A competição é grande, cada um quer fazer um templo maior do que o outro, e aí, aonde entra a justiça social? Aonde vem a justiça social? Tudo que se coloca, tudo que se vem na mão dos camaradas, eles investem para o ego deles, para eles serem chamados, olha, eu construí a maior igreja que tem aqui nessa nação. E não para fazer justiça social. E nós olhamos para isso, vemos essa injustiça e olhamos para as Escrituras. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Cristo vai saciar a tua fome e sede de justiça, se é que você a tem. Ou você vai entrar no jogo dos camaradas, no jogo da igreja apóstata, no jogo da igreja mentirosa. Não, nós não podemos entrar por esse caminho. Nós temos que entrar pelo caminho do reino, pelo caminho da palavra, pelo caminho que diz aqui, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quanta gente de corpo presente nas reuniões e mais reuniões, mas o coração está longe de Deus. A palavra não faz efeito na vida deles. Nós vivemos uma época que às vezes dá vergonha quando alguém fala que é crente. Quando alguém que nós conhecemos e abre a boca para dizer que é crente, a gente põe a mão na cabeça e quer fazer igual o avestruz, colocar a cabeça dentro da terra. Porque na realidade está cheio de gente que professa só de nome, mas o coração está longe, as atitudes estão longe, o parecer na vida não se parece de maneira nenhuma com Cristo. Porque quem tem uma experiência com Cristo, passa a se parecer com Cristo, anda como Cristo, caminha como Cristo e se veste como Cristo. E quando chega lá na frente e quer negar Cristo, alguém olha e fala para ele, olha, não adianta, você fala como um deles e se veste como um deles. Foi isso que fizeram com Pedro.
Pedro andou 3 anos com Cristo, ficou se parecendo com Cristo, e quando ele disse, eu não conheço esse homem, alguém apontava o dedo para ele e dizia, não, mas você se parece com ele. O teu falar, a tua voz, o teu traje, o teu jeito te denuncia. É isso que nós temos que ter, ser limpo de coração. Já viu a pessoa, de vez em quando colocam naquelas coisas de tirar gozação, pessoa indo tomar banho com capa de chuva, indo tomar banho com guarda-chuva, pessoa que tem medo de banho. Então ele entra, vai lá, mas o guarda-chuva, a capa de chuva, não deixa ele tomar banho. Está cheio de gente nas igrejas dessa maneira. Vai na igreja, mas a palavra mesmo não atinge ele. Ele vai com uma cobertura e a palavra não atinge a pessoa. Nunca fica limpo de coração. Quando Cristo lavou os pés aos discípulos, Pedro falou assim, Pedro não queria. Aí Cristo falou, olha, se você não deixar, você não tem parte comigo. Só tem parte comigo aquele que deixa eu lavar ele. Aí Pedro falou, então me dá um banho de cabeça, da cabeça aos pés. Aí Cristo falou para ele, não, você também não precisa disso. Porque na realidade você já tomou banho. Você está limpo pela palavra que eu tenho falado para vocês. É a palavra que limpa, é a palavra que lava os nossos pés, é a palavra que nos dirige. Nós precisamos ter um coração manso e moldado pela palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que reconhecem que é pecador e se purifica e se lava com a palavra. Aí ele vai continuar dizendo, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí essa moral do reino também fala de sofrimento. Também fala que nós não estamos imunes. Que aquela conversa, venha para Cristo e os teus problemas estão acabados. Não, não tem isso. O Evangelho não promete isso. O Evangelho é verdadeiro, e o Evangelho diz assim, olha, cada um tome a sua cruz cada dia e siga-me, e venha após mim. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Estar do lado de Cristo, andar do lado de Cristo, é se posicionar na contramão do mundo, e se posicionando na contramão do mundo, você vai chamar sobre si uma perseguição. Andar com Cristo é chamar sobre si uma perseguição. Mas ele diz aqui, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Sabe o que é? Você já passou por isso? Estar fazendo a coisa certa e levanta uma calúnia contra você? Você não deve nada, a tua vida é uma retidão, você procura andar em retidão. E levantam uma acusação contra você, e quem é o ladrão fica como verdadeiro, quem é o mentiroso passa por verdadeiro, e você, existe então uma inversão de valores, e você que não deve nada, você fica como culpado, você fica como a pessoa má. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Se alegre com isso, fique contente com isso. Quando, por causa de Cristo, falarem todo mal contra você, respira fundo e se alegre com isso daí. Não fique rogando praga em ninguém, não jogue praga em ninguém, não se esmureça, não bata a cabeça. Mas a Bíblia me ensina a ficar contente com isso. A Bíblia me ensina, quando eu for caluniado, quando jogarem uma acusação contra mim que eu não devo, a Bíblia me ensina a me voltar para Deus e dizer, Deus, obrigado por tudo isso que estão fazendo comigo. Obrigado por esse mal que estão falando de mim. Obrigado, Senhor Jesus, por essa perseguição. E aí ele vai dizer, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
O interessante, né? Que tudo na Bíblia, Deus fala que nós vamos receber uma recompensa. Mas uma grande recompensa, a Bíblia só diz sobre a perseguição. Quando nos caluniarem, quando falarem todo mal contra nós, e ao invés de devolvermos na mesma moeda, nós devolvermos com o bem. A Bíblia nos ensina a devolver o mal com o bem, a pagar o mal com o bem. Aí ele diz, grande é o vosso galardão nos céus. Interessante, não está falando aqui que vai ser grande porque eu preguei o Evangelho, que não vai ser grande porque eu recebi um dom, um ensino na igreja, que não vai ser grande porque nós cantamos de coração na igreja, por dom nenhum, por ministério nenhum, mas ele diz que o galardão vai ser grande quando nós nos alegrarmos diante da perseguição. Mas parece que Cristo tem uma matemática diferente dos homens, é totalmente diferente. Porque o camarada fica orgulhoso e acha que vai ter uma grande recompensa porque é um bom pregador, porque é um grande ganhador de almas, porque ele faz e ora e o milagre acontece. E em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você vai ter uma grande recompensa por causa disso. Mas, por se alegrar diante das perseguições, está escrito que você terá uma grande recompensa. E para sofrer perseguições, não precisa fazer curso teológico, não precisa se formar na faculdade. É apenas se colocar sinceramente do lado de Cristo e o camarada vai ser perseguido, porque está escrito que todos que quiserem viver piamente em Cristo, Paulo escrevendo a Timóteo, todos que quiserem viver piamente em Cristo, hão de padecer perseguições. Só não recebe perseguição aquele que vai lá e faz acordo com o inimigo. Aí está fazendo o jogo do inimigo, mas se não fizer o jogo do inimigo, vai ser perseguido pelo inimigo. E quando alguém diz, olha, Satanás está furioso com você, graças a Deus, o duro é se ele estivesse contente, aí o problema seria sério. Mas se ele está furioso com você, oh glória a Deus, o duro é se ele estivesse contente com você. E aí no versículo 13, Jesus vai continuar ensinando e dizendo, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para duas coisas básicas: dar sabor no alimento e proteger o alimento. Conservação, ele tem a propriedade de conservar as coisas. Dar sabor, para dar sabor, ele tem que ser usado na medida correta. Para dar sabor nas coisas, precisa da medida correta do sal. As cozinheiras e os cozinheiros sabem muito bem disso. Se errar na medida, não fica bom. Precisa ser a medida certa. Nós precisamos ser temperantes. Nós precisamos ter a temperança do Espírito Santo. Nós temos que saber agir, saber dar uma palavra certa no momento certo. Às vezes não basta falar a verdade tem que ser dita no momento correto, no momento certo. Às vezes o momento é de ficar quieto e eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que saber ser temperante, eu tenho que ter temperança. Eu tenho que saber governar o meu espírito. Você tem que saber governar a si mesmo. Você tem que ter autocontrole. E Cristo está dizendo para os discípulos, olha, vocês são essa figura. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Nós temos uma responsabilidade com o Evangelho, nós temos uma responsabilidade com Cristo. E qual é essa responsabilidade? Nós temos que viver à altura desse Evangelho. Por isso Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele sempre volta nesse assunto dizendo, olha, vocês devem andar
de maneira digna com a vossa vocação, andar de maneira digna com o vosso chamado. Vocês foram chamados, vocês têm um chamado, vocês foram escolhidos e agora vocês têm que andar de acordo com essa escolha. De acordo com esse chamado, vocês têm que descobrir a maneira de andar de acordo com esse chamado. Vocês têm uma responsabilidade. E a tua responsabilidade é nada menos e nada mais do que ser sal da terra. E o sal tem a propriedade de conservar os alimentos. Ele é contra a putrefação. Ele não deixa a carne entrar em deterioração. Ou seja, não apodrece. Aonde é colocado o sal, esse sal age de maneira conservadora e não deixa as coisas apodrecerem. Colocando isso para a sociedade, nós somos o sal dessa sociedade. A igreja é o sal dessa sociedade. A igreja tem que influenciar essa sociedade. O interessante é que nós vemos hoje uma igreja mais influenciada do que influenciadora. Nós não temos que ser uma igreja influenciada, nós temos que ser uma igreja influenciadora. Ou seja, aquele exemplo do navio no mar. O navio foi projetado para estar dentro do mar, mas o mar não pode entrar dentro do navio. Ele está dentro do mar, mas o mar não está dentro do navio. A igreja foi projetada para estar nesse mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. Tem que haver uma capitania, tem que haver uma direção, tem que haver um trabalho mútuo de líderes e liderados para que o mundo não entre dentro da igreja. A igreja tem que navegar nesse mar, mas o mar não pode entrar dentro da igreja. O mundo não pode entrar dentro da igreja. Nós não podemos perder o sentido de sal, nós não podemos perder a qualidade de sal. Nós não podemos trocar um número de membros em detrimento da doutrina do Evangelho. Se alguém quiser ser membro da igreja, esse alguém tem que se adequar às doutrinas do Evangelho, e não o Evangelho ser moldado à mentalidade dessa pessoa que está vindo de fora. Ou seja, a pessoa que chega no Evangelho, essa pessoa tem que mudar e não mudar o Evangelho para essa pessoa caber dentro da igreja. Essa pessoa que tem que nascer de novo, que tem que mudar de vida, e não nós fazermos concessões. Não se faz concessão da verdadeira doutrina, não se faz concessão da palavra, não se faz concessão da verdade para ganhar membros. O interessante é que você lê nas Escrituras que Noé recebeu uma mensagem, acreditou nessa mensagem e construiu uma arca por causa dessa mensagem. Mas o trabalho dele salvou, fora os animais que Deus mandou, salvou 8 pessoas. O resto do mundo inteiro foi condenado pela arca. O interessante é que a Bíblia diz que a arca salvou e a mesma arca condenou. A arca salvou 8 pessoas e condenou o resto da humanidade. O Evangelho salva algumas pessoas e condena outras. Eu e você não podemos mudar esse curso do Evangelho. Nós não vamos encher a arca com pessoas que não mudou de vida. Nós queremos encher a arca, mas de pessoas que mudaram de vida, que abraçaram o Evangelho, que aceitaram o Evangelho, que aceitam o senhorio de Cristo sobre a vida. Nós não vamos perder o poder de sal de maneira nenhuma. Porque ele diz aqui, olha, se o sal se tornar insípido, para que ele presta? Ele presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso daqui você entende muito bem. Você compreende muito bem isso que Cristo falou. Olha para alguém
famoso, pregador famoso, que cai na imoralidade? Para que ele presta mais? Jogam ele lá e até você paga o pato, não é isso? Até você que não fez nada, tem que ficar respondendo. Você que não agiu como ele, tem que ficar respondendo. Não vamos ceder ao pecado. O escritor aos Hebreus escrevendo, diz assim, olha, vocês ainda não combateram até o sangue contra o pecado. Vocês ainda não chegaram nesse ponto. Vocês perderam casa, perderam família, perderam muita coisa, mas não chegaram ao ponto ainda de derramar sangue em favor da verdade. Vocês não chegaram nesse ponto. E nós, nem perto dos hebreus lá, desses leitores dos hebreus, chegamos. E largamos Cristo por nada. Trocamos Cristo por nada. Largamos a fé tão fácil. Deixamos de ser sal de maneira tão fácil. Não, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ter em nós esse pensamento que nós precisamos ser sal. Nós precisamos fazer a diferença. Esse mundo tem que ser influenciado por nós. Os pecadores têm que se sentir um pouco incomodados na nossa presença. Quando alguém começar a falar vários palavrões na tua frente, não é você que tem que mandar ele calar a boca. É a sua atitude, é o brilho em você na sua vida que tem que fazer ele calar a boca e se voltar para você e falar, puxa, né, eu estou vendo que você é diferente. Você é crente? Sou. Ah, me perdoa então por ter falado essas coisas perto de você. A luz da tua vida tem que brilhar de tal maneira que as pessoas percebam, sem você abrir a sua boca, algo diferente na tua vida. Porque na realidade está cheio de moralistas dentro das igrejas. Pessoas que sabem dar lição de moral em qualquer um, de palavras. Mas quando vai ver a vida, misericórdia. Quando vai ver a vida, o camarada fala para ele assim, olha rapaz, para de querer me ensinar essas coisas e vai viver essas coisas que você está falando. Vai viver isso daí, rapaz, porque você fala e não vive. No tempo de Cristo estava cheio de religiosos que conheciam a Torá de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, de qualquer jeito. Que além da Torá, ainda tinha mais uma lista de moralidade, que junto com a Torá, misericórdia, ninguém conseguia levar aquilo lá, e Cristo diz assim, olha, cuidado com os fariseus, porque eles atam fardos pesados sobre a costa dos homens, e nem com o dedo eles querem mover, eles mandam, mas não fazem, é aquela história lá, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Parece ser até uma palavra muito boa, mas a Bíblia diz para mim e você ser o exemplo de moralidade. Não pregar a moralidade, mas ser um exemplo de moralidade. A tua vida deve ser uma pregação. Porque na realidade, as pessoas pouco estão se lixando para o que se prega. Elas estão de olho na tua vida. Elas estão de olho em você. Voltando, quando você se converte, as pessoas ficam olhando em você e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, um tempo passado, chegam em você e perguntam, você ainda é crente? Não é essa a pergunta? Sabe por que é? Porque o negócio não é fácil, o negócio é estreito, carregar a cruz é estreito, andar em sinceridade é estreito. Você ainda é crente? Nossa, você está passando por todas essas lutas e ainda é crente. Pela graça e misericórdia de Deus, eu continuo acreditando nele. Como disse Jó, ainda que ele me mate, eu acredito nele, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra.
Mesmo que pareça que tudo esteja dando errado, eu continuo acreditando nele, estou esperando nele, eu tenho paciência, eu sei ter paciência, eu sei esperar com paciência. Cristo padeceu e eu fui chamado para seguir o exemplo de Cristo, e se Cristo padeceu, eu também vou padecer com ele. Sabe por quê? Cristo padeceu, mas foi elevado ao céu e está reinando com ele, e está escrito que nós que sofremos com ele também reinaremos junto com ele, porque é justo, se sofremos com ele, ser coroado junto com ele também. O problema é que estão querendo vender uma coroa barata para você. O problema é que estão oferecendo uma coroa barata. Estão oferecendo para você aquela coroa que Satanás ofereceu lá na tentação para Cristo e Cristo não aceitou. Estão oferecendo a conquista do mundo para você, mas essa conquista é fazer um acerto com o inimigo. E Cristo, quando foi feita essa proposta para ele, ele disse: não, Satanás, não, essa proposta está fora das Escrituras. Essa proposta está fora de toda cogitação. Sabe por quê? Porque nas Escrituras está escrito diferente. Na Escritura está escrito que é para mim adorar somente a Deus. Como que você está me oferecendo aí? Me adore, eu vou te dar tudo isso aqui. Não, eu não quero, muito obrigado. Eu fico com a cruz, eu fico com o sofrimento e vou adorar só a Deus. E no momento certo, Deus vai dar o meu salário, o meu pagamento. E foi isso que aconteceu com Cristo, e é isso que acontecerá com você também. Porque você foi chamado para ser sal e ser luz do mundo. Sal serve para conservação. A igreja em certo sentido conserva esse mundo. Esse mundo só não está pior porque tem crente verdadeiro, e esse mundo só não ficará pior porque sempre existirá crente verdadeiro, porque Deus não deixa a si mesmo sem testemunha. Quando Elias falou que ele estava sozinho, foi dirigida uma voz para Elias dizendo: olha, Elias, não é bem assim, eu separei uns 1000 aí para mim, viu? E quando Jeremias olhou a situação de Jerusalém, ele falou: olha, se o Senhor não nos deixar a descendência, nós já seríamos como Sodoma e Gomorra, tanto do lado moral, quanto do lado de destruição, porque é essa a verdade. Porque os homens se vendem por nada, mas Deus mantém um grupo fiel. Sempre existirá, sempre existiu e sempre existirá um remanescente. Existe um remanescente, tem um remanescente que mantém firme essa palavra. E manterá até a volta de Cristo. Enquanto Cristo não vier arrebatar a igreja, sempre terá um remanescente. Depois que ele arrebatar a igreja, aí a história muda. Mas enquanto não acontecer isso, sempre terá um remanescente. E esse remanescente você faz parte. E você fazendo parte desse remanescente, você tem que ter consciência disso, que você foi chamado para ser luz do mundo. E qual que é a propriedade da luz? Mostrar o caminho certo. A luz, quando a pessoa entra dentro da casa, é a luz que mostra tudo que tem dentro da casa. É para dar visão para as pessoas que chegam dentro da casa. É para as pessoas enxergarem. Assim brilhe a tua luz, para que os homens vejam Deus na tua vida. Aí ele diz assim: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É através de boas obras, é através da obediência, é através de colocar a palavra em prática que nós vamos brilhar. E aí, se você pegar o contexto aqui, você vai ver ali, olha, Jesus ensinando a oração. Como que ele ensina a oração? Ore não de maneira para você se parecer diante dos homens. O trabalho de boas obras na oração é para você não se parecer o bambambam diante das pessoas. Como que os fariseus oravam, como que os religiosos oravam? Iam no meio da praça
para ser visto por todo mundo, e as pessoas falam, olha como esse cara é bonzinho, está orando pelo país, está orando pelas pessoas. Como Cristo ensinou? Entra na tua casa, fecha o teu quarto, aonde ninguém te vê. O que isso ensina? Não queira se aparecer, faça tudo para a glória de Deus. Está cheio de gente fazendo obras, mas para no final as pessoas elogiarem Ele. E Cristo diz, olha, se vocês forem por esse caminho, então pode ter certeza de uma coisa, vocês já receberam o vosso galardão. A recompensa de vocês já foi dada. Qual que foi a recompensa? Queria ser reconhecido, queria ser ovacionado, então ovacionaram, então falaram bem. Ó, como o cara é bonzinho, está orando, está dando esmola, mas você faça diferente. A tua mão direita, a tua mão esquerda não vejo o que a direita está fazendo. Não, olha, em outras palavras, não busque glória para si mesmo, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, aí Deus vai ser glorificado, e Deus sendo glorificado, aí a tua obra tem valor, porque foi Deus que foi glorificado. Então, a Bíblia me ensina a fazer muitas obras, boas obras, para que o mundo veja essas boas obras e glorifique a Deus. Que Deus te abençoe, amém?